A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse canal para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como material base a revista da editora Betel. E neste primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. E quem elaborou esse material que tanto nos abençoa nesse trimestre foi o nosso pastor Eliel Araújo de Alencar. Então hoje, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre a lição de número 7. Nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo, participe conosco, fique à vontade, deixe seu comentário, curte, siga a gente aí no canal para que todas as vezes que a gente faça esse vídeo de pré-aula você seja avisado e possa estar assistindo conosco. Se você quiser, meu irmão, procure no site oficial da editora Betel como adquirir a sua revista, para que você também possa fazer suas anotações e participar conosco da aula, amém? Deus te abençoe. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, que vai trazer como título Vencendo as estratégias e propostas do inimigo. Então nós precisamos entender que a cada dia, todos os dias, o inimigo sempre tem o objetivo de nos tragar, de nos destruir através de suas astutas ciladas, através de suas estratégias. Ele tenta nos desconectar da comunhão com Deus para assim tragar a nossa alma para ir viver no inferno com Ele. Então fique atento, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. Essas investidas de Satanás são diárias, são sempre, ele vai tentar destruir a comunhão e a intimidade que o cristão tem com Deus. Então, para que a gente vença isso, nós todos os dias precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Ou seja, todos os dias nós temos que estar com comunhão com Deus, íntima comunhão com a sua palavra, para que somente assim a gente consegue destruir as investidas, nos defender das investidas ciladas do inimigo. Foi assim que Cristo venceu ele lá no deserto, através da palavra, através da intimidade, porque Cristo estava com um espírito forte, apesar de sua carne de estar fraca pela fome. O Espírito do Senhor estava forte, porque ele estava revestido, ele estava envolvido com as coisas do reino, com as coisas espirituais, e assim ele teve força para vencer o inimigo através da palavra. Por isso nós precisamos também ter essas armas, essas estratégias, e não podemos subestimar ou negligenciar os ataques do inimigo. Precisamos estar atentos para que a gente possa a cada dia vencer através do Espírito Santo, através das coisas do reino, através das armas espirituais, vencer essas batalhas, essas investidas do inimigo, amém? Então destaque aí para o seu aluno que essa batalha é diária e nós diariamente precisamos estar com as armas espirituais para lutar nas batalhas espirituais que nós devemos lutar. Então, texto áureo, meu irmão, nosso comentarista vai trazer Efésios, capítulo 6, verso 11, que é o texto que falei: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então é assim que é a receita, nós precisamos nos revestir. Paulo está dizendo,
todos os dias coloque essa armadura, todos os dias se revista dessa armadura. Por quê? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós levantamos as mãos para o Senhor, confessamos Ele como único, suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos preenche, nos enche, nos veste, nos cobre. Mas durante a nossa caminhada, a nossa busca, a nossa intimidade, a nosso envolvimento com as coisas de Deus vai nos revestindo, vai nos fortalecendo novamente para que a gente possa estar pronto para resistir a essas astutas ciladas do inimigo. Ou seja, temos que fazer a nossa parte também. Por isso ele usa esse verbo revestir. Nós já estamos vestidos porque o Espírito Santo já nos cobriu quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Só que a cada dia a gente precisa nos revestir, recolocar a armadura. Todos os dias precisamos nos colocar prontos para a batalha. Então destaque isso para o seu aluno. Esse verbo revestir é muito importante, porque quer dizer vestir de novo, colocar por cima. Então nós precisamos a cada dia nos revestir para podermos estarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Destaque isso para o seu aluno. Verdade aplicada, meu irmão. É preciso vigilância e estar revestido de toda a armadura de Deus para resistir e permanecer firme contra as investidas do maligno. Então aqui é a verdade aplicada. Nós estamos num combate, enquanto estivermos nesta terra, estaremos sempre num combate espiritual. Por isso Paulo diz: combati o bom combate. Estamos sempre combatendo, meu irmão. O inimigo está sempre contra nós. Não há trégua, não há momento de bandeira branca. Isso não existe. Todos os dias aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador estarão sendo alvo de ataques do inimigo. Por isso, nós precisamos sempre estar revestidos para resistir, para estar firme e também vigilante. Você está em guerra, você não pode andar despercebido com as coisas do mundo, distraído. Nós estamos em guerra, meu irmão, então precisamos estar sempre vigilante. Um soldado no campo de batalha, ele não fica olhando para esmo, ele não fica perdido ali olhando para ontem, ele está sempre focado, refugiado, guardado, coberto, para que ele possa estar fugindo dos ataques do inimigo, para poder reagir na hora certa e não ser pego de surpresa. Esse é o detalhe. Então todos nós precisamos estar firmes e preparados para lutar e para resistir às astutas ciladas do inimigo. Destaque aí para o seu aluno. No texto de referência, ele vai colocar Efésios 4, versículo 27, onde diz: não deis lugar ao diabo, e Efésios capítulo 6, verso de 10 ao 12, onde ele vai falar sobre as armaduras de Deus, o que a gente tem que fazer, né? E vai dizer aonde é o nosso campo de batalha. Esse é o ponto que eu gostaria que os irmãos destacassem para os nossos alunos. Destaque para eles que o campo de batalha é o mundo espiritual, que os nossos adversários são os demônios que atuam no mundo espiritual. E para que vença essas batalhas, precisamos usar armas que são espirituais. O grande problema nos dias de hoje é que muitos cristãos estão trazendo batalhas espirituais para o mundo físico, querendo lutar batalhas espirituais com armas físicas. Isso não funciona, Por isso nós temos que entender como o inimigo atua e aonde é o campo de batalha. Por isso o apóstolo Paulo está falando, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu patrão. Não adianta querer brigar, conversar, discutir, resolver com eles com a estratégia humana, porque são batalhas espirituais, meu irmão. Existem potestades, existem inimigos que estão atuando no mundo espiritual, que influenciam no mundo físico. Mas para que a gente vença no mundo físico, nós temos que atuar no mundo espiritual. Então destaque esse ponto para o seu aluno. A guerra
é espiritual, então tem que usar armas espirituais. Por isso ele está falando, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades que vivem no mundo espiritual. Então destaque para o seu aluno essa parte, que o nosso campo de batalha é espiritual, e não adianta querer vencer batalha no mundo espiritual com discussão, com armas terrenas, com sabedoria humana, com tentar fazer e acontecer com a força do braço, porque não vai conseguir. Mundo espiritual se luta com armas espirituais. Destaque aí para o seu aluno. Aí, entrando na lição propriamente dita, nós vamos ver que nós vamos refletir nessa lição que a realidade da ação de Satanás contra o povo de Deus é verdadeira, meu. Nós vivemos nessa realidade. O inimigo, ele tenta nos destruir todos os dias. Isso é uma realidade. Não é uma imaginação, não é uma coisa que alguns acham. Isso é realidade. Então você que está com Cristo, nós que somos discípulos de Cristo, precisamos estar atentos e sabendo que estamos em guerra, que existe um inimigo que planeja 24 horas por dia nos destruir. Então nós temos que estar sempre pronto, vigilante, observando, atuando com o mundo espiritual para vencer essas astutas ciladas do inimigo. Então nós precisamos viver cultivar uma vida de palavra de Deus, cultivar uma vida de princípios bíblicos, cultivar uma vida de presença do Espírito Santo para poder vencer, porque assim você se fortalece no Espírito e consegue vencer as astutas ciladas do inimigo. Então, destaque aí para o seu aluno. E aí no capítulo 1 nós vamos ver as propostas ardilosas do inimigo, como ele age, né? Como o inimigo costuma agir contra as nossas vidas. Ele vem com propostas que parecem legítimas, mas seu intuito é tirar o foco cristão, que é Jesus Cristo. Então, uma das principais formas que o inimigo traz é colocando dúvida, é trazendo aquela mentira que parece verdade, aquela coisa que inicialmente atrai, mas por trás vai te tirar da presença do Senhor, vai levar você a pecar, vai levar você a se contaminar. Essa é a principal arma do inimigo, meu irmão. As propostas que parecem boas, que parecem lícitas, mas por trás tem mentira, tem coisa que vai contra a palavra de Deus e às vezes vai levar você a se perder e a cair e a sair da comunhão com Deus. Por isso temos que estar sempre vigilante e conhecendo a palavra. Foi assim que Jesus venceu, meu. Veja que ele trouxe palavras, ele trouxe astutas ciladas que pareciam verdade, meu irmão. Olha, ele vai dar ordem aos seus anjos para que não deixe acontecer nada com você. Realmente está escrito isso. E por isso ele disse, se joga daqui. Mas o Senhor conhecia a palavra, vivia a palavra e com a palavra ele reverteu. Mas também está escrito. Esse é o ponto. Que muitas das vezes a gente só tem um conhecimento superficial da palavra e às vezes você olha e diz, não, está dentro, está certinho, isso é palavra de Deus, porque você está indo superficialmente e aí acaba caindo na astuta cilada do inimigo. Quantos, meu irmão, não estão deixando ser levados por essas astutas ciladas que parecem inicialmente boas, mas que por trás querem levar você a se afastar, a cometer atos que é pecado contra o Senhor e ficar fora da relação com o Pai. Então destaque aí para o seu aluno. Então, meu irmão, aí a gente tem um inimigo em comum. Todo ser humano, né? Todo ser humano, ele tem um inimigo em comum, que é o Satanás. Independente dele ser crente, independente dele não ser crente, todos somos inimigos do diabo. O diabo é inimigo de toda a criação humana. Por quê, meu? Porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então o inimigo tem ódio do ser humano, porque o ser humano pode voltar a viver com Deus através de Cristo na eternidade, da onde ele foi
banido. Para Satanás não tem mais retorno, para Satanás não tem mais perdão. Então ele criou um ódio e não quer que ninguém mais vá para o céu, porque ele sabe que o céu é bom, que o céu é eterno, que o céu é maravilhoso. Então ele quer levar as pessoas a viver o mesmo castigo que foi dado a ele. Então destaque isso para o seu aluno. O Satanás, ele tem ódio do ser humano, seja os cristãos ou seja os que não estão. Aqueles que não são cristãos acham que estão bem, que ele está servindo a ele, que vai dar tudo certo, mas também são odiados. Ele está ali somente iludindo para levar todos a morrer e a viver no inferno com ele. Então destaque isso para o seu aluno. Todos temos esse inimigo feroz contra nossas vidas, mas aqueles que estão em Cristo têm o revestimento do Espírito Santo para poder lutar e vencer essas astutas ciladas do inimigo. Então, as estratégias dele, nós precisamos ficar atento e entender que todos temos esse inimigo. No tópico 1.2, ele vai trazer, quais são as principais estratégias. Primeiro, ele tenta nos afastar de Cristo, porque ele sabe que a fonte da nossa caminhada, a fonte de vida é Cristo. Quando a gente se afasta do Senhor, o que acontece? A nossa carne fica aflorada, e através da carne aflorada ele coloca os pecados, as coisas que não agradam ao Senhor, ele desconecta a nossa comunhão com Cristo, e assim nós somos presas fáceis para viver no pecado e morrer com ele e ir morar no inferno com Satanás, porque o salário do pecado é a morte. Então destaque isso para o seu aluno mesmo. Quando o inimigo tenta nos trazer sutilezas para nos afastar da comunhão com Deus, distrações para que a gente não tenha intimidade, não tenha comunhão, não tenha prazer na presença de Deus, e assim sejamos presa fácil aos nossos prazeres, à nossa carne, e assim no final dessa caminhada você chegar ao inferno onde Satanás mora. Então destaque isso para o seu aluno. As tentativas de nos parar por medo. Então, são sempre essas alternativas que ele tenta. Nos afastar de Cristo, parar a nossa caminhada, parar a nossa leitura bíblica, parar a nossa intimidade na oração. Então, o que ele vai colocar? Medo, Ele vai trazer acusações, assim como na igreja primitiva, se falar de Deus, se estiver orando, assim como fez com Daniel lá, levaram com um decreto, falou, se orar, nós vamos matar, nós vamos jogar na cova dos leões, trazer o medo para desconectar a pessoa da comunhão com Cristo. Olha a estratégia dele aí. Quantas igrejas nós vivemos, quantos países têm o evangelho proibido? E aí o medo faz com que as pessoas não se envolvam, não orem, não leiam a Bíblia, não busquem. Por quê? Porque está proibido, eles vão ser mortos, e aí coloca esse medo, a pessoa se afasta, para de caminhar, e aí vira presa fácil para o inimigo. Então, nós temos que ter ousadia e saber que a nossa fonte de vida é Cristo. Nós não podemos abrir mão de ter comunhão com Ele, mesmo que a gente morra, mesmo que seja perseguido, mesmo que perca tudo, temos que sempre ter a comunhão com Cristo, porque através da comunhão com Cristo, através do revestimento das coisas espirituais, é que nós vamos vencer o inimigo, conseguir passar por essa terra e chegar à eternidade com Cristo. Então, destaque aí para o seu aluno. Então, a gente acha, muitas pessoas acham que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador vai viver uma vida tranquila. Não, meu irmão, você vai ser mais exposto a ataques do inimigo, porque ele quer tirar você dessa comunhão com Cristo, porque ele quer levar você para o inferno, e para lá só vão aqueles que não têm comunhão com Deus, não se relacionam com Deus do céu. Então ele sabe que se quebrar esse relacionamento, ele tem uma presa fácil para o inimigo destruir. Foi isso que ele fez no Éden. No Éden, o homem tinha comunhão perfeita com Deus, falava com Deus, tinha intimidade com Deus, havia uma santidade, havia uma relação. Então o que o inimigo fez? Atuou no homem para que ele fizesse coisas erradas, para que ele pecasse, porque o pecado ele corta
essa relação, porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é santo, santo, santo é o Senhor, e nós temos que ser santos para andar com Ele, e o pecado suja, e Deus é limpo, meu irmão. Deus não pode se contaminar, Deus não pode andar, ter comunhão com coisa podre, com coisa suja. Então o inimigo, ele tenta fazer a gente pecar, porque ele sabe que o pecado vai nos rasgar, vai nos desconectar da presença do Senhor, e assim a gente vai ser alvo fácil para ele nos destruir. Então, destaque isso para o seu aluno. Quando você aceita Cristo, ele vai tentar de maior forma contra a sua vida, mas o Senhor acampa seus anjos ao redor de nós e nos livra, e nos guarda, e nos dá vitória, e apesar das lutas, das dificuldades, das aflições, Ele sempre nos dá o escape. Quando você começa a trabalhar para Cristo, quando você começa a andar com Cristo, as coisas ficam mais nervosas, o inimigo fica mais alvoroçado, mas o Senhor nos livra, nos guarda, e nós cantamos o hino da vitória. Então vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena ser obediente, sim, meu irmão, porque o Senhor nos guarda. Ele é o general de batalha, ele nunca perdeu uma batalha. Então quem está com Cristo não perde batalha, vai ter muitas batalhas, mas ele dá a vitória e nos dá o escape para a honra e glória do nome dele, amém? Então no capítulo 2 nós vamos ver o que? As sutis estratégias. Continuamos na mesma forma. Ele tenta nos afastar de Cristo, ele tenta nos amedrontar. Então tudo isso é sutil estratégia, são estratégias que o inimigo tem, tudo isso está no mesmo pacote. Mas para ficar mais didático, o nosso comentarista separou, né, por esses tópicos, por esses capítulos, mas o raciocínio ainda é o mesmo. Aí vamos ver aqui no capítulo 2, quais são as principais sutis estratégias do inimigo. Então preste bem atenção, sutil, destaque essa palavra para o seu aluno. Sutil, meu irmão, é uma coisa simples, é uma coisa leve, é uma coisa que parece boa, é sutil o erro, é sutil o detalhe que vai fazer você afastar. Muitas pessoas vivem e apostam, bate de pé junto, que está vivendo com Cristo, que está fazendo certo, que está sendo obediente, mas existe um detalhezinho que faz com que aquela caminhada dele não seja aceita pelo Senhor. Então o inimigo, ele vem trazer esse sutil detalhe que faz a sua caminhada estar fora da presença do Senhor. Existem pessoas, meu irmão, que servem a Deus, que batem o pé junto e dizendo: eu sou crente, tá tudo certo, eu tenho vontade, eu tenho amor, eu prego, eu louvo, eu faço tudo que Deus quer, mas ele não consegue ver que tem um detalhe na caminhada que está fora da palavra de Deus, e é aí que mora o pecado. E ele, apesar de fazer tudo aquilo ali que o crente tem que fazer, não está sendo recebido e não é conhecido pelo Pai. Por isso, naquele grande dia, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, eu não vos conheço. A pessoa vai dizer: mas Senhor, eu fiz pelo teu nome, eu louvei, eu cantei, eu preguei, mas você praticava a iniquidade. Era sutil estratégia do inimigo que a pessoa não viu na sua caminhada. Então por isso, meu irmão, a vigilância, todo dia você tem que estar conforme a palavra, você precisa observar se toda a sua caminhada está adequada com a palavra do Senhor, para ver se você não tem nenhum comportamento aí que está fora para trazer pecado e romper a sua caminhada com Cristo. Então nós precisamos entender que até o arrebatamento nós seremos alvo da sagacidade do inimigo. Ele tenta mesmo nos destruir. Então o primeiro tópico é tentar enfraquecer a nossa fé. A fé, meu irmão, que ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que o inimigo faz? Dúvida, meu. Coloca a dúvida no seu coração. Rouba a palavra que veio para ti. Então muitas das vezes o Senhor está mostrando na palavra: eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória, isso vai passar. Aí o inimigo vem e bota: será? Aí você desanima e acha que não está valendo a pena orar, a coisa não aconteceu ainda,
vou parar, vou diminuir, vou desistir, cansei. Por quê? Porque ainda não está acontecendo. Então isso é a sutileza do inimigo tentando colocar a dúvida para você parar a caminhada. Você precisa entender, meu, que Deus tem um tempo certo de agir, que tudo está no propósito do Senhor, que as coisas acontecem na hora e na vontade do reino dos céus, na hora e na vontade do Senhor Jesus. E a nossa função é para não desistir de orar, é não desfalecer, é não cansar, insistir em oração e continuar renovando a nossa fé. Mas a gente precisa estar envolvido com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E aí é que está o detalhe. As pessoas não têm fé, a pessoa tem uma fé mais frágil, mais superficial, porque não enchem a sua mente das palavras do Senhor. Enche a sua mente das coisas do mundo. E ficam olhando para as coisas do mundo, ficam olhando para as coisas terrenas e pensam como terrenos, como homens da terra. E diz, não tem jeito, aqui acabou, não tem saída. Esquece que para Deus não há impossível. Então aí ela para, desanima e o inimigo consegue pegar a pessoa porque ela está enfraquecida na fé. Destaque aí para o seu aluno, que é para a gente vencer essa estratégia do inimigo de enfraquecer a nossa fé, nós precisamos encher a nossa mente de coisas espirituais, da palavra do Senhor. Por isso ele diz, revestir da armadura de Deus, colocar o capacete da salvação, que é a palavra. Nossa mente impregnada da palavra de Deus não vai abrir brecha para entrar as setas inflamadas do inimigo da dúvida para tentar enfraquecer a nossa fé. Então destaque aí para o seu aluno. O inimigo ataca a obra missionária, meu irmão. Satanás detesta os missionários, detesta os evangelistas, detesta aquele que tem prazer em anunciar a palavra para aqueles que não conhecem. Levar a luz do evangelho para onde há trevas. Esses são os principais alvos do inimigo. Ele não gosta, ele não quer que as pessoas saibam a verdade, meu irmão, a verdade que liberta. Então você que leva a palavra, você que prega, você que está levando o evangelho, a luz do evangelho, as boas novas de salvação para alguém que vive no lamaçal do pecado, você chega com a verdade, você chega com o amor de Cristo, você leva a palavra que arranca o pecador das mãos de Satanás, você entrega o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aquilo descortina a visão, a mente daquela pessoa. Então, quando você está atuando nesse campo, você fica mais alvo, você fica um alvo maior, o inimigo vai redobrar o seu ataque contra essas vidas, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Tu está levando a boa palavra, tu é missionário, tu está levando a luz do evangelho a outras pessoas, creia mesmo. O Senhor te cobre, o Senhor te livra, você está escondido no esconderijo do abismo e a sombra do Onipotente você descansa, escondido no esconderijo do Altíssimo. Satanás não tem poder para nos atingir quando nós estamos guardados por Deus, escondidos por Ele, fazendo a sua obra e com intimidade com Ele. Então você está ligado na videira, você está na fonte da vida. Então Deus te protege, Deus nos guarda, porque Ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor que nos livram e nos guardam. Então vale a pena servir, vale a pena fazer a obra, mas tem que ser feita com responsabilidade, da forma correta, para que você possa estar calçado e não ser alvo das astutas ciladas do inimigo. O inimigo nos incita a ceder os desejos da carne. Esse aqui é um caso clássico, é uma das principais estratégias. Ele ataca a fé, ele ataca aqueles que levam a palavra e ele nos ataca no desejo carnal. Principalmente nas áreas onde nós estamos fragilizados, onde nós estamos querendo, onde nós estamos sem ter a satisfação ali completa daquela necessidade de forma bíblica, de forma correta. Então destaque aí para o seu aluno. Muitas pessoas caem nas sutis ciladas do inimigo ao ceder
aos desejos da carne. E aqui o principal detalhe é o seguinte, é aquela história, depois pede perdão. Essa é a estrutura do inimigo. Ela coloca o desejo, você sabe que está errado, você sabe que não pode fazer, mas o inimigo vem e diz, depois pede perdão, o Senhor perdoou, o Senhor é poderoso para perdoar, o Senhor tem poder, Ele te ama, Ele vai perdoar. Aqui é a principal estratégia. E aí as pessoas pensam, é assim mesmo, eu vou lá, vou pecar um pouquinho, depois eu paro, depois eu peço perdão. Só que ele vai te engodando, daqui a pouco você vai repetindo, antes era só uma escorregada, agora já está todo dia. Quando você vê, você já está vivendo no pecado e longe da presença de Deus, e o pior, achando que está com Deus. Esse é o grande detalhe, meu. A mente é cauterizada de tal forma que a pessoa peca rotineiramente e pensa, estou pedindo perdão, está tudo certo, eu fui na ceia, posso ir de novo, a ceia me limpou, eu pedi perdão, começo de novo, uma nova história, uma nova aliança, e vai vivendo, e vai pecando, e vai vivendo, e vai pecando, e vai pedindo perdão, e aí o que acontece? Vira remorso, não tem o arrependimento. E para ter perdão, precisa ter arrependimento. Arrependimento é fazer você nunca mais fazer aquilo que você fez errado. Esse é o detalhe. O perdão existe sim, mas somente para aqueles que têm o arrependimento. Então a estratégia que o inimigo coloca é a nossa carne, é cumprir os desejos da carne, para que você fique mais voltado para a coisa da carne e o espírito seja enfraquecido. Não tem como alimentar a carne e alimentar o espírito. Ou você alimenta um ou alimenta outro. Então destaque aí para o seu aluno. Essa é a sutil estratégia do inimigo, fazer a gente ceder aos desejos da carne e achar que ainda está na presença de Deus, porque está pedindo perdão, porque continua pregando, porque continua louvando, e não tem nada a ver, daqui a pouco a gente acerta. Isso não existe, isso é pecado. O salário do pecado é a morte. Quando a gente faz isso, você dá legalidade para o inimigo agir, se afasta do Senhor e você continua achando que está tudo bem, que está tudo certo, mas o Senhor já está fora, o Espírito Santo já não tem comunhão com você há muito tempo. Assim aconteceu com o rei Saul, meu. Ungido por Deus, tinha tudo para caminhar, era rei de Israel, mas o Senhor já tinha se afastado dele e ele continuava achando que estava na caminhada, assim com ele, assim como Sansão, né? Todos estavam ali fazendo a obra, continuavam sendo crentes, continuavam sendo ali conhecido como israelita, fazendo as coisas, mas o pecado foi entrando, minando, que a pessoa estava longe de Deus, já não tinha mais a comunhão com Deus e não percebia. Esse é o grande detalhe. Isso é o que acontece com muitas pessoas. Elas vivem no pecado, vivem cedendo ao desejo da carne, mas na mente delas, elas acham que está tudo certo, que está servindo a Deus, que está tudo no conforme, mas o Senhor já está longe há muito tempo. E quando precisar, o inimigo vai e destrói, como fez com Sansão. Quando ele achou que dava para resolver, não tinha mais a força, não tinha mais a presença do Espírito Santo e virou alvo fácil para o inimigo. Então, destaque aí para os nossos alunos. O capítulo 3, meu irmão, as táticas de Satanás contra a igreja. Então, meu irmão, muitas das vezes o inimigo atua de forma individual, atuando nos nossos desejos, nas nossas carnes, nas nossas fraquezas, mas também ele tem as astutas ciladas contra o grupo, contra a igreja, contra quando a gente está em coletivo. E muitas das vezes ele tenta o quê? Através de enfermidades, através de atrativos carnais que vão atrapalhar a nossa comunhão com os irmãos. E aí destaque aqui para o seu aluno, quando ele tenta nos parar contra o perdão. Aqui é o ponto. Quando você está vivendo em Cristo, e vivendo em igreja, vivendo em grupo, e não se perdoam, e as ofensas ficam vivas, e as mágoas ficam presentes, o Espírito Santo de Deus não atua onde tem confusão, onde tem bagunça.
Então eu gostaria de destacar aqui para os irmãos essa estratégia do coletivo. Quando Satanás tenta detonar o coletivo, a igreja do Senhor, quando os crentes se reúnem. Então muitas das vezes fica igual a igreja de Corinto. Havia partidarismo, havia separação, havia grupinhos, porque não tinha comunhão, não tinha perdão. Ficou aquele grupo separado, eu não gosto dele que falou isso, eu não gosto dele que falou aquilo. O inimigo se opõe ao perdão, porque ele sabe que o perdão recupera, o perdão reaproxima, o perdão cura, meu irmão. Então é uma estratégia que ele vem contra o perdão. Então ele vai colocar suas astutas ciladas para que a gente fique separado, partidarismo dentro da igreja, como tinha na igreja de Corinto. E aí o que acontece? A igreja parecia ser de Deus, parecia estar certa, tinha dons, tinha tudo acontecendo aparentemente espiritual, mas estava doente, estava podre na base, porque havia o quê? Falta de perdão, não havia comunhão entre os irmãos. E essa é uma das principais estratégia do inimigo para atrapalhar o coletivo, a igreja. Então destaque aí para o seu aluno. Nesse tópico 3, a gente está falando sobre as estratégias do inimigo, que já vem conforme as sutis estratégias do inimigo também. É o mesmo raciocínio. Então aqui nesse capítulo 3, eu quis destacar essa parte do perdão que vem falando da igreja enquanto coletivo. Então a gente precisa também viver uma vida com os irmãos conforme a palavra do Senhor. Não tem como eu ser crente, não tem como ter comunhão com Cristo de uma forma somente individual. Eu preciso entender que eu faço parte de um corpo. Eu sou membro de um corpo que o cabeça é Cristo. Então não adianta a minha vida individual com Deus estar ok, mas se dentro do corpo eu estou mal com meus irmãos. Falta o perdão, falta a reconciliação, falta a amizade, falta estar junto. Então destaque isso para o seu aluno. Muitas das vezes o inimigo atua na vida da pessoa no coletivo, para tirar essa comunhão, e aí você vive também no pecado da falta de perdão, na falta de amor, na falta de ligação, e tudo isso também abre brecha para o inimigo atuar contra nossas vidas. Amém, meu? Glória a Deus por isso. Então que você tenha uma aula abençoada, destaque isso para o seu aluno, tudo que foi falado aqui, que Deus possa te abençoar, que você possa destacar para o seu aluno que essa é uma caminhada, é uma luta constante e diária que nós teremos que enfrentar enquanto vivemos aqui nesta terra, mas que o Senhor dá arma, o Senhor está pronto a nos ajudar, a nos revestir, a nos guiar, a nos orientar. Nós precisamos ter o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor e saber a forma certa de agir na nossa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe e destaque para o seu aluno. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. O inimigo tem seus planos, tem seus ardis, mas o Senhor é fiel, porque o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Ele nos guarda, ele nos livra. Nós precisamos fazer a nossa parte. Cada dia mais intimidade, buscar mais ao Senhor, ter mais intimidade com Ele, não ficar distraído com os atrativos do mundo, com as coisas cotidianas, e sempre pensar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque uma das estratégias que o inimigo usa, meu irmão, é também nos distrair com as coisas lícitas da terra. Ficar preocupado com as coisas do aqui e do agora, que são lícitas, mas que nos distrai e nos tira o foco principal, que é Cristo. Nós vivemos para o reino, meu irmão, nós somos do reino, nós precisamos estar firmes e focados nas coisas do reino de Deus, e as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.